Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. O Consumidor em Pauta é um programa de utilidade pública aqui da nossa querida TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do Radar. Termina o Radar, termina a boa música do Radar, né? Hoje tinha um embalo bonito ali. Eu fico só cuidando do apresentador do radar, porque ele fica dançando ali todo o tempo. Então, mas é isso aí, né? Juventude é isso aí mesmo. Tem que aproveitar a vida. Então, o programa começa logo depois do Radar e vai até por volta de 7 horas da noite, por exemplo, mais ou menos. E a gente trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito comercial e direito imobiliário. São esses os assuntos de todas as noites aqui no programa. Cada noite é um programa diferente que a gente trata de um assunto diferente. E ele é feito exclusivamente de perguntas. Vocês mandam para a gente as dúvidas que vocês têm e a gente tenta aqui de todas as maneiras responder o mais breve, o mais rapidamente possível, para poder atender a todo mundo. Nem sempre se consegue, mas a gente vai fazendo. As perguntas que não forem respondidas hoje serão respondidas na próxima segunda-feira, com certeza absoluta. Tá bem? Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E antes de anunciar a presença do meu convidado aqui, eu quero mandar um grande abraço para os telespectadores de Itaqui, que estão acompanhando esse programa e toda a programação da TVE pelo canal 28. Um grande abraço para Itaqui, se não me engano é a cidade mais distante que tem aqui do Rio Grande do Sul, né? Mais longe de Porto Alegre. Então, Itaqui, um grande abraço para os itaquienses aí e mandem as perguntas para nós aqui, vocês terão as respostas sempre aqui nos programas de segunda a sexta-feira. Tá bom? Grande abraço para vocês. Hoje eu vou receber com muito prazer aqui no programa esta figura por demais conhecida de todos vocês. Doutor Santini, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite. Tudo bem. Tudo tranquilo? Para os gaúchos e as gaúchas, nem tanto a nível de futebol, né? Mas isso aqui é um programa isso faz parte. Doutor Santini, isso aqui é um programa de utilidade pública, não tem nada a ver com esporte. Tá? Não, mas a gente poderia considerar aí que essa relação de consumo não foi tão respeitada assim. Não foi respeitada, mas o que vai se fazer? Então, o Santini está bonito, já combinando ali com o rosa. Então, nós estamos no nosso outubro rosa, né? Pois é, as nossas esposas, né, de vez em quando, né, dão o toque tá certo. mais sutil e necessário aí. Muito obrigado. Doutor Santini, vamos às perguntas de hoje, então. Eu vou só ratificar o abraço fraterno, né, aos nossos convidados e espectadores lá de Itaqui e aproveitar também mandar um abraço para o Michel, que é um grande profissional na área digital. Aí o Machado já me informa que tem um profissional também tão bom quanto. É verdade. Que nós vamos, quando tiver problema de celular, vamos consultar. E um abraço especial para 3 aniversariantes do mês, que é o Fernando, o Bernardo e o Fred. Todos da mesma família. Fizeram aniversário e um vai fazer dia 23. E para o Fernando, que é o nosso filho, o menor, ele foi um abraço também, não só pelo aniversário, mas foi escolhido como a personalidade do ano pela Universidade da Unicino como o melhor pesquisador da Universidade de 2019. Então, esse é o orgulho que os pais... É verdade. E é o filho menor do doutor Santini, tá? Vejam vocês aí. Quantos filhos tem o Fernando já? 1, 2? Quantos filhos tem o Fernando? O Fernando tem 2. 2, então. Esse é o filho menor do doutor Santini. Vamos lá. Fernando, um grande abraço para você também, para sua esposa e para os seus filhos. O Maurílio mora na cidade de Sapucaia do Sul. Ele diz o seguinte, com relação ao tamanho do produto, esses dias nós tivemos aqui uma questão de uma pessoa que comprou um produto e não passava na porta e foi um problema. Com relação ao tamanho do produto, caso seja um móvel que não passa pela porta ou outra abertura da casa, o comerciante tem que trocar, já que as aberturas são do tamanho padrão? Olha, Maurílio aí de Sapucaia, o correto é, na hora de fazer essa transação comercial, tanto o comprador e o vendedor deveriam especificar qual é o tamanho, enfim, etc. E também o tamanho das aberturas.
mesmo que as aberturas tenham tamanho padrão e não foi especificado, em tese não há uma obrigação explícita, né, de obrigatoriedade e base legal por parte do fornecedor. Então, Maurílio, o que eu recomendo, ele já deve ter criado um problema, né? Ele comprou pensando que o vendedor e o comerciante sabia dos tamanhos padrões das portas interna e externa da residência. O que eu recomendo, Maurílio, só tem uma saída. Vá lá, conversa com o gerente, ele não usou porque não entrou, claro, devolva e fica com o crédito, compra outro produto. Então, normalmente, o bom negociante e o bom fornecedor aceita essa proposta. Legalmente, não tem obrigação de aceitar. Nós fizemos uma mediação aí para uma situação parecida, o estabelecimento comercial aceitou e deixou o crédito para gastar futuramente. Claro. Daqui a pouco ele vai lá e compra um sofá menor um pouquinho, trouxe, aí entra na porta, não tem problema. Não vai destruir claro as aberturas, a porta, etc. e a parede. Eu acho que tem que ter uma solução. Como se diz em São Gabriel, de uma boa conversa, ninguém está livre. Ninguém está livre, exatamente. O Renato mora na cidade de Novo Hamburgo, doutor Santini. Ele estava esperando para fazer uma cirurgia de hérnia pelo SUS. Como demorou muito e não chamaram o Renato, ele resolveu fazer a cirurgia particularmente. Ele quer saber se ele pode colocar o SUS na justiça para receber a indenização dessa cirurgia. Sim, o Renato Novo Hamburgo, o Renato deve ter reagido e tomado uma decisão extremamente vital, né? Claro. Porque se ele espera muito, ele pode correr um risco de vida. Então, o que ele fez? Buscou recursos particulares ou familiares e fez particular. O direito, todo cidadão brasileiro tem direito, pela Constituição Federal, à educação, à saúde e segurança. Ele pode sim ingressar com uma ação no Poder Judiciário contra o seu SUS é administrado pelo município, é contra o município. Se é pelo Estado, é contra o Estado. Então, ele só verifica. Agora, eu vou dizer o seguinte ao Renato, nós deveríamos, todos nós, seguir esse caminho. Mas, lamentavelmente, nossa justiça é muito demorada. E quando é uma ação contra o poder público, contra o Estado, seja Estado, município, Estado, União, ela é muito mais lenta. Mas eu acho que a gente pode mudar essa situação, fazendo como o Renato, entrando com uma ação, e outros tantos que têm a obrigação de ter planos de saúde ou assistência à saúde de uma forma graciosa. Garantia estabelecida na própria Constituição de 88. O senhor Fábio, aqui de Porto Alegre, não acho que... deixa eu lhe fazer a pergunta, doutor Santini, do Fábio aqui de Porto Alegre. Nós, de Porto Alegre, pagamos águas e esgoto. A água recebemos, esgoto não é tratado no meu bairro e os bueiros entupidos. E é cobrado a taxa de esgoto. Isso é legal ou ilegal, já que o esgoto não é tratado? Não, a água nós recebemos, nós temos uma água boa aqui, né? Do DEMAI, é muito considerada uma das melhores águas, bem tratada. Lamentavelmente, a matéria-prima é muito poluída, né? Porque é extraída do Rio Guaíba. Então é o seguinte, há uma relação de consumo onde tem custo e tem o produto, e tem o serviço. Então, isso aí tem uma relação respeitosa. Agora, quanto o esgoto que a gente paga e não é tratado, ele deve fazer uma representação exatamente à companhia, né, exigindo o não pagamento ou o tratamento do esgoto. E se não tiver uma solução administrativa, ele pode judicializar. E aí eu recomendo para o Fábio que ele faça através de uma entidade, ou denuncie no Ministério Público. Ministério Público, o setor de meio ambiente, cuida disso aí, fiscaliza os órgãos municipais e estaduais no Estado. Então pode ser uma denúncia de um consumidor individual, mas que tem repercussão e efeito coletivo. Então, está correto, o Fábio está pagando esgoto, como talvez muitos de nós, e não temos o esgoto tratado. Agora, quanto o entupimento de bueiros, etc., isso é a maior responsabilidade de cada consumidor.
Cada ser humano que não respeita em colocar o lixo no seu verdadeiro destino. Joga a garrafa PET fora, joga tudo fora e aquilo vai tudo para os bueiros. Então aí é uma questão de reeducação e respeito ao meio ambiente que acaba envolvendo vidas humanas se a gente não cuidar de forma adequada. Doutor Santini, eu tenho uma pergunta aqui que chegou por telefone, é a pergunta do Valmor Santos, ele mora aqui no Morro Santana. Ele manda os parabéns pelo programa e diz que o programa é excelente. Excelente é você, Valmor, que está nos assistindo aí em casa. Muito obrigado pela sua companhia e pelo prazer que nos dá em saber que nós temos um telespectador lá no Morro Santana também. Ele diz o seguinte: meu neto começou um curso que seria de 2 anos. Só que ele ficou doente e a mãe cancelou o contrato. Mas disseram que ela tem que continuar pagando. E ele quer saber se o curso está certo. Valmor Santos, um abraço aí, obrigado pelo elogio. Não, uma contratação de um curso, enfim, de qualquer curso, em tese, ela fez, a esposa dele fez correto, cancelou o contrato. Isso é uma cláusula que permite. Agora, a parte restante desse contrato, o fornecedor do serviço tem direito de reter em média de 20% a 30% como custos fixos, né, permanentes do estabelecimento de ensino. Isso é normal. Agora, a diferença de 70%, 75% tem que ser devolvido. Então, Valmor, tenta conversar com o diretor desse estabelecimento de ensino, diz para ele que ele foi orientado pelo nosso programa e se não tiver um acordo amigável, entra com uma ação no juizado especial. Ele tem o contrato e tem a rescisão. E tem um motivo que ele rescindiu o contrato. Então, um motivo totalmente plausível. Então, assim que tem que agir. A dona Jaqueline, que mora na cidade de Gravataí, doutor Santini, ela comprou uma mesa que apresentou defeito. Mandaram a mesa para assistência técnica, mas ela foi informada que o produto não tem conserto e disseram também que não é possível trocar a mesa. Ela disse que pagou com juros R$ 2.234 pela mesa. E a seguradora quer devolver apenas R$ 634. Ela quer saber o que ela faz para que eles devolvam o valor integral ou troquem a mesa. Olha, dona Jaqueline, a resposta objetiva é entrar com uma ação no juizado especial aí em Gravataí. Eles venderam um produto com defeito. Mandaram para... Achei estranho mandar uma mesa que já veio com defeito, tinha que mandar para o fabricante. Claro, não para assistência técnica. Aí mandou para uma assistência técnica, não deu para consertar. Manteve e ela pagou 2.000 e pouco, querem devolver 634, essa diferença não vai chegar a um acordo comum numa negociação amigável. Então, Jaqueline, vai no juizado especial, leva todos os documentos, relata o que tu está nos relatando e em máximo 6 meses tem uma solução. Vão ter que devolver, em tese, valor atualizado e ainda a Jaqueline pode incluir na ação, junto ao juizado especial, dano moral, porque frustrou a expectativa da Jaqueline. Agora imagine, doutor Santini, se ela pagou, se a mesa custava R$ 634, ela pagou R$ 2.234, nem que ela tivesse feito em 100 vezes, sei lá o quê. Não, e ainda a Jaqueline está mostrando boa fé, ela até fica com esse valor todo, que eu estou achando estranho esse valor, porque deve ter juros aí, ela financiou. Sim, mas ela, mesmo assim os juros mais de 100%. A mesa consertada, sem nenhum problema, ela aceita. Então... vai lá e diz, olha, eu aceito, agora nessa situação não aceito e vou entrar com uma ação no Poder Judiciário. Essa é a palavra mágica. Tá, dona Jaqueline, aí a senhora está com a faca e o queijo na mão. Tá? O senhor Ricardo, ele disse que renegociou todo o cartão de crédito, mesmo não usando, só pagando toda a dívida. Mas estão cobrando a anuidade dele. Ele quer saber se pode, sem usar o cartão. Renegociei tudo que devia e vou pagar o triplo. Não, Ricardo, você renegociou. E aí a tua dúvida é o seguinte, tu vai pagar tudo, né? Mesmo que tu acha aí que tem valor
abusivo em taxa e juro, mas você renegociou e aceitou, vai pagar. Ele está perguntando se é plausível cobrar anuidade. Sim, em tese sim. Agora, eu no lugar do Ricardo, e ele, na pergunta, ele chega a dizer isso aí, que mesmo ele aceitando a renegociação, ele achou o valor um pouquinho elevado, Ricardo, paga o que tu negociou e troca de fornecedor, troca de operadora de cartão de crédito. Tem milhares, dezenas de operadores de cartão de crédito que não cobram anuidade. Então, faça isso aí. Agora, recomendação sempre excelente. Cartão de crédito é um grande instrumento nas transações de compra, etc, e segurança por a gente não andar com dinheiro, desde que a gente consiga pagar a fatura integral. Caso contrário, é incomodação futura. Porque o cartão de crédito é um problema, porque a pessoa vai lá e compra, não, vou gastar, tem lá um limite de 3 mil reais, vou gastar esses 3 mil reais aqui para comprar um televisor, sei lá o quê, e depois não pode pagar. Aí não adianta, porque se a pessoa não tem aqueles 3 mil reais para pagar, tem lá 10 prestações de 300 reais, não tem os 300, meu filho, vai ter problema. Vai ter problema, é que nem cheque especial. É que nem cheque especial. Um telespectador que pede para não ser identificado, ele diz assim, eu comprei um carro numa revenda especializada, paguei à vista faz 4 meses. Aí o carro apresentou um problema na caixa. Me disseram que a garantia é de 90 dias. Ele quer saber se é só esse tempo mesmo de garantia. Ele comprou um carro usado, né, o seminovo, que hoje é a denominação que se usa mais, numa concessionária. Então, é uma pessoa jurídica, uma transação com pessoa física. É relação de consumo, sim, e aplica seu código. A concessionária informa que a garantia legal é 90 dias, está correto. Então, esse consumidor anônimo, se não tiver nada escrito na transação da compra desse veículo que tem uma garantia contratual, a garantia é 90 dias, ainda mais em seminovos. Agora, esse consumidor poderia questionar o fabricante porque deu um problema no sistema de... Na caixa né? Embreagem. Transmissão. Ignição. Então, é o seguinte, aí é vida útil da peça. Um sistema de ignição, de embreagem e caixa, etc., não é feito para durar menos do que 3 a 5 anos. Se enquadrar nesse tempo, ele pode entrar com uma ação no juizado especial questionando e definindo que o problema foi vício oculto. Ou seja, é um vício que aparentemente a gente não identifica e que a peça que deveria durar de 3 a 5 anos durou menos. Então, isso aí a gente já ganhou algumas ações fazendo mediação junto com a nossa grande fábrica aqui de veículos, que tinha 28 meses e pifou todo um sistema muito parecido com esse. Pois é. Então, seu telespectador anônimo, vá procurar os seus direitos que eles realmente existem. O senhor Soares, ele manda a seguinte pergunta, doutor Santini. Ele conta uma história aqui. Tenho 64 anos, já passei por 3 cirurgias com o mesmo médico, que me trata há 12 anos. Meu plano é hospitalar com internação, mas o mesmo plano criou um plano top, e só autoriza a consulta com o meu médico se ele estiver nesse plano top. Tenho exames prontos, mas não gostaria de mudar de profissional. E daí, doutor Santini, você pode criar um plano assim e daqui a pouco... Pelo relato do Soares, e ele já é um vencedor, né? Passou por 3 cirurgias e está convivendo conosco, isso é muito bom. Ele tinha um plano hospitalar com internação e aí a operadora desse plano apresentou um plano top, que deve ser alguma coisa melhor, pelo nome, né? E só autoriza o médico que ele se trata há 12 anos se ele estiver dentro desse plano top, o médico, o profissional. O que eu diria para o usuário é o seguinte, vai lá com a operadora,
relata, pergunta. Se não tiver, a operadora pode credenciar o médico nesse plano top. Até não só para beneficiar os usuários, mas outros que tenham mesmos planos e que tenham mesma relação com esse médico. Então, a melhor coisa é conversar. Agora, ele pode, se não tiver essa condição, ele vai ter que aceitar, porque ele aceitou a mudança de plano, e aí tem uma relação de profissionais credenciados por área de atuação na área de saúde. Então, ele não tem outra forma a fazer. Ele aí provavelmente fazer uma migração, né, de um plano A para um B, que hoje tu pode fazer a portabilidade. É verdade. E aí argumenta, Soares, com essa operadora, a possibilidade de você não fazer a portabilidade. Você quer ficar, mas gostaria de incluir esse médico. Isso aí, eu tenho um plano de saúde também. Eu tinha um cirurgião, um oftalmo, que fez inclusive a cirurgia dos meus olhos, colocou 2 lentes permanentes. Só que agora ele saiu do meu plano. E ele ainda me disse assim, não, mas para ti eu fico cobrando a mesma coisa. Ele realmente também é muito bom. Mas ele saiu do plano. E pessoas? Aí tem, claro. Aqui não está expresso, mas pode também o médico ter saído do plano. Claro, pois é. Aí o seguinte, o teu médico usou bom senso, para não perder o cliente, ele mantém o particular, mas com valor de plano. Claro, que é uma boa saída. Vamos ver a pergunta agora aqui do seu Gabriel, que mora na cidade de Canoas. Em caso de corte de água, a estatal não tem obrigação de religar a água com prazo específico, sem a taxa de mais de R$50? A empresa privada fornece energia e eu tenho que pagar todas as tarifas se quiser ter a religação. Além disso, é preciso a presença da pessoa, sendo que eles só trabalham em horários determinados. Aí o seu Gabriel pergunta assim, então para que serve o serviço de 0800? Gabriel de Canoas, bom, se houve corte de água, deve ter havido algum problema, uma solicitação do próprio Gabriel, que não deve ser esse propósito, talvez por falta de pagamento. Para cortar água ou energia, que são serviços essenciais, tem que ter aviso com protocolo formalizado, etc. Tem que avisar, ó, tu tem 15 dias não pagando, nós vamos cortar. Então ele já cita a energia elétrica. Para religar tem custo. No caso de Canoas é Corsan. Então, Gabriela, eu sei que ele questiona aqui, tem um outro problema que normalmente o funcionário quer agendar um horário e o horário que a gente não está em casa. Então eu recomendo o seguinte, tu tem aí o 0800 da Corsan, mas quem fiscaliza a Corsan é a Gergs. Então eu vou te dar aqui o 0800 da Gergs, para você fazer uma consulta e fazer um encaminhamento de solução. 0800 979 0066. Então liga para a Gergs, diz que você é assíduo espectador do nosso programa e peça uma solução para agendar um horário que você possa atender e que o cara cumpra o horário combinado. Vou dar uma dica para o Gabriel lá de Canoas, tá, Elagão? Quando tu ligar para o 0800... diz que tu viu o doutor Santini, isso aí. O doutor Santini foi presidente lá, então ele sabe bem do que ele está tratando. Tá bom, Gabriel? É que tu não confia muito no 0800. O pessoal lá atende da Corsan é muito legal. É verdade. Também fala com o gerente aí de Canoas que ele encaixa um horário que atende a expectativa do Gabriel. O Rafael, ele diz que comprou um ar-condicionado, ele diz a marca aqui, com um problema, motor queimado. Combinamos que iria trocar a peça e se desse certo o conserto, ele comprava o ar. Ele foi lá para comprar o ar. Olha, só tem esse aqui, mas está com o motor queimado. Ele disse, não, eu compro assim mesmo, mas vou trocar a peça. Paguei, fiz a troca da peça e não funcionou. Pedi o dinheiro de volta e a vendedora disse ter gasto o dinheiro. Isso não é crime contra o consumidor? E ele quer saber o que ele faz. Não, primeiro, é estranho, o Rafael, até
né, estranho, porque comprar um ar-condicionado com o motor queimado, ainda bem que ele notou. E aí, para não perder a oportunidade, ele se comprometeu em ficar desde que trocasse o motor. Então não tem que consertar, tem que ser motor novo. Claro. A não ser que é um ar-condicionado, mas pelo que ele está dizendo aqui, não é seminovo. Então deveria ser novo. Mas se for seminovo, mesmo assim ele queria o motor funcionando. Não funcionou, mas ele pagou. O estranho é que o Rafael pagou antes de testar. Já não, que ele tinha... até testou e disse assim, Sim, paguei, fiz a troca da peça e não funcionou. Ele testou a primeira vez, aí fiz a troca e não funcionou. Quer dizer, e a vendedora disse que não, eu gastei para consertar o motor e ele não funciona, mas eu já gastei. Não, Rafael, só tem uma saída. Denuncia no juizado especial, inclusive dano moral. Pede o teu dinheiro de volta, atualizado, e diz para a vendedora ficar com o ar-condicionado e o motor queimado. E bota na sua casa. Pronto. Isso é a mesma coisa que eu comprar a gravata do Dr. Santini, aí o Dr. Santini me devolveu e disse, mas agora não tenho mais dinheiro para ele dar de volta aqui, porque eu gastei. Não pode. É brincadeira uma coisa dessa, mas... Como se diz ali em São Gabriel, tem cada uma que até parece duas, né? Mas vamos deixar assim. O Flávio mora na cidade do Alegrete. Comprei um veículo numa loja de automóveis. Na hora da vistoria, foi constatado que o teto do carro foi trocado, provavelmente por ter sofrido uma capotagem. O vendedor não falou nada para ele na hora de vender o carro. Isso normalmente acontece, né? Ele quer saber o que ele deve fazer. Tem o direito de desfazer o negócio e receber o dinheiro de volta? Olha, Flávio aí do Alegrete, primeiro um abraço lá ao Procon do Alegrete, que vai realizar mais um evento do Procon na praça. Um grande evento, ao Jefferson e o time do Procon aí. Primeiro fala com o Jefferson do Procon do Alegrete, que é muito competente, para ele fazer uma mediação, tá, Flávio? É claro que ele comprou um carro e ele, no momento que pagou e depois visualizou que o teto estava com problema e foi trocado, é um defeito, né, que compromete talvez toda a estrutura. Então, se o Jefferson aí do Procon do Alegrete não resolver, Flávio, tenta entrar com uma ação no juizado especial. Desfaz o negócio e peça a devolução integral, tendo em vista que tinha um problema e o fornecedor não informou nada desse problema. E é um problema que pode oferecer alguns riscos aí à segurança do condutor e os usuários do carro. Agora esperar que o vendedor vai dizer, não, esse carro aqui já foi batido. Não, nunca. O cara vai dizer, não, esse carro nunca foi batido de uma dona só guardava na garagem, nunca choveu. E talvez ele tenha que examinar, porque talvez o juizado não é o caminho mais correto, é justiça comum, porque provavelmente tenha que ter um laudo técnico mostrando que a capota do automóvel não é original, foi trocada, tendo em vista algum sinistro anterior. Doutor Santini, o Daniel Zarte, que mora no bairro São Geraldo, ele gostaria de saber mais sobre vício oculto, pois ele é vendedor em uma loja e volta e meia temos dúvidas sobre a caracterização dessa situação. Aliás, é dúvida mesmo. Vício oculto é aquele vício que aparentemente a gente não identifica. Então aqui nós respondemos um problema de sistema de ignição, embreagem, essa estrutura toda. Esse é um vício oculto, né? Aparentemente a gente não identifica. Quando surge um problema que a gente não identifica, chama de vício oculto. E aí, a gente, mesmo que tenha vencido as duas garantias, legal e contratual, aparecendo o vício oculto dentro da idade média de uma peça que tem uma certa durabilidade, que é de 3 a 5 anos. Isso o Poder Judiciário mais ou menos define isso. Se aparecer o vício oculto dentro do limite da idade dessa peça, ele tem, a partir da identificação desse vício oculto, ele tem uma garantia de 90 dias. Ele pode entrar com uma ação e ganha. Nós já fizemos mediação num carro Chevrolet, né? E mediamos com a fábrica e com a concessionária. O que eles aceitaram? Esse argumento que a gente apresentou, aceitaram, porque a vida daquela peça não tinha 3 anos. Deu a peça e a concessionária deu a mão de obra. Custo 0 para o consumidor. Que bom.
O senhor Adênico Fagundes, ele mora no centro aqui de Porto Alegre, doutor Santini. Ele comprou um celular numa loja bastante conhecida e a bateria não... Desculpe. A bateria não funciona direito. Ainda está na garantia. Mas para arrumar tem que deixar lá na loja. Mas ele não pode ficar sem o celular. Ele quer saber o que ele faz, doutor Santini. É o Fagundes? É, Fagundes. Fagundes, o celular, em tese, sempre é um bem essencial. Bem essencial não tem que fazer a troca. Essa é a regra. Porque ele não... Ou a loja recomenda levar para uma assistência técnica e oferece a ele um outro aparelho provisoriamente. E aí, Fagundes, o importante é o seguinte, se eles te deram um outro aparelho, você aceita levar na assistência técnica e fica aguardando que a solução tem que ser dentro do prazo de 30 dias. Feito. Não dando nenhuma opção de ter um aparelho de bem essencial, que é o celular, provisoriamente, você deve dizer para o dono da loja lá, olha, tá na garantia, ou você me dá um novo aparelho, ou uma nova bateria que funciona, ou me dá o dinheiro de volta. Não tem solução? Então, estou avisando que estou saindo daqui, denunciando vocês no PROCON de Porto Alegre e entrando com uma ação no Poder Judiciário. Ponto. Aí eles resolvem. E se não resolveu, o juizado especial resolve em poucos dias. Doutor Santini, vai dar tempo, acho, de ele fazer mais uma pergunta, que é da dona Marília, aqui de Porto Alegre. Ela comprou 3 blusas do mesmo valor e tipo, só com cores diferentes, numa loja de um shopping aqui de Porto Alegre. Quando lavei uma das blusas, a blusa encolheu e ele não serve mais na dona Marília. As outras 2 continuam normais. Ela foi até a loja e tentou negociar com a vendedora, que disse para a dona Marília que, como as outras 2 nada sofreram, a dona Marília não tem o direito de reclamar. E ela quer saber se ela está certa, se a vendedora está certa. Marília, lamentavelmente, a vendedora está mal orientada. Volta na loja e fala com o dono da loja ou com o gerente da loja. O que apresentou defeito foi uma. As outras 2, por coincidência, deveria as 3 não ter nenhum defeito, mas uma encolheu e ela prova levando a blusa que não dá para usar. Então, solicita ou o dinheiro de volta ou a substituição da blusa. Não tem solução com o gerente ou com o dono, denuncia, guarda essa peça, denuncia, tem a nota fiscal, denuncia no PROCON e no juizado especial. Eu quero aproveitar então e mandar um abraço para Maria Machado, para o Anderson, para o Ronaldo, para o Marcos e para mais uma série de pessoas aqui, Maurício, mais uma série de pessoas que tem aqui no Fábio, para o Márcio, para o Daniel. São pessoas que mandaram perguntas para a gente não conseguiu responder. Doutor Santini, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Volte sempre. Muito obrigado. Tá? Boa semana para todos. Lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei de volta aqui, 6h30, vou tratar de Direito do Trabalho. Comigo estarão os doutores Paulo Dias e doutor Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.